A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo promoveu um ciclo de debates para discutir um assunto que está em pauta no Congresso Nacional, a reforma política. O especialista em direito eleitoral Alexandre Rolo deu uma das aulas e o tema foi Sistema Eleitoral. Acompanhe agora, nesta edição do Política na Sala, um resumo com os principais trechos. Quando fui convidado a tratar desse tema, eu já me apressei em querer começar a minha fala dizendo a todos o seguinte: não há sistema eleitoral 100% bom. Não há sistema eleitoral 100% perfeito. Todo e qualquer sistema eleitoral que nós viermos a adotar aqui no Brasil, nós teremos pontos positivos e pontos negativos. Então, não existe a possibilidade do Brasil querer achar e encontrar um sistema perfeito, porque vai ser impossível nós encontrarmos um sistema perfeito. Então, qual deveria ser ou qual será o objetivo da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Congresso Nacional? Buscar, dentre aqueles sistemas possíveis, aquele que seja o melhor possível para o Brasil, cientes todos aqui que nós vamos ter, sim, pontos positivos e pontos negativos. Então, eu quero começar tratando dessa questão dos pontos positivos e negativos. Atualmente, no Brasil, nós temos dois sistemas eleitorais: o sistema majoritário e o sistema proporcional. Pelo sistema majoritário, nós elegemos presidente e vice, governador e vice, prefeito e vice, e os senadores da República são eleitos pelo sistema majoritário. E os demais cargos são eleitos pelo sistema proporcional. Então, é vereador, deputado estadual, deputado distrital e deputado federal pelo sistema proporcional. Sendo que o nosso sistema proporcional atual é aquele de listas abertas. Ou seja, cada agremiação partidária lança um número X de candidatos, que a lei eleitoral prevê qual é esse número, não é um número aleatório, é 150% do número de cadeiras em disputa, se o partido estiver disputando isoladamente, e o dobro de cadeiras em disputa se houver coligação para lançar candidatos naquela determinada eleição. Então, cada partido, cada coligação lança um número X de candidatos e o eleitor vota no candidato de sua preferência. Bom, falando então de vantagens do sistema majoritário, eu vou fazer de forma bem rápida, bem dinâmica, para a gente poder ouvir todos os convidados. Então, primeira vantagem que eu destacaria do sistema majoritário é a sua simplicidade. O eleitor consegue entender como é que funciona o sistema majoritário, que pode ser por maioria simples ou por maioria absoluta. Por maioria simples é o sistema majoritário que se decide em apenas um turno de votação. E por maioria absoluta é aquele que comporta, eventualmente, 2 turnos de votação, e aí é eleito o mais votado num segundo turno de votação. Então, a simplicidade é o primeiro ponto positivo do sistema majoritário. Segundo ponto positivo, a capacidade que o sistema majoritário tem de gerar maiorias estáveis para proporcionar uma maior governabilidade. Então, teoricamente, como foi eleito o mais votado, ele vai conseguir ter a maioria e isso vai proporcionar a ele uma maior governabilidade. Outra vantagem que eu destacaria do sistema majoritário, de maioria absoluta, aquele que é desenvolvido em 2 turnos, a bipolarização partidária. Então, para o segundo turno, vão os 2 candidatos mais votados no primeiro turno, e com isso nós temos essa bipolarização partidária, como nós vimos, por exemplo, na eleição do ano passado, de 2014, na eleição presidencial. Nós tivemos os 2 candidatos mais votados, um do PT e um do PSDB, que foram para o segundo turno, e essa bipolarização permite uma melhor definição dos papéis dos partidos políticos. Então, o partido que ganha, que elege seu candidato, é a situação, e aquele partido que perde e, portanto, não elege o seu candidato é oposição. Isso é de fácil compreensão ao eleitor. Outra vantagem do sistema majoritário, a personalização e proximidade com os eleitores. O eleitor, basicamente, no sistema majoritário, ele não vota num partido, ele vota num candidato, naquele nome que ele acha o melhor para aquela determinada eleição, ou presidencial, ou para governador, ou para prefeito, muitas vezes, independentemente do partido. Olha, eu gosto do fulano de tal, eu gosto do candidato A.
pouco importa, num primeiro momento, a que partido está ligado a esse candidato. Então, é uma maior proximidade e personalização entre o eleitor e o candidato eleito, principalmente se nós falarmos de eleição para prefeito, onde a circunscrição eleitoral é menor, é o município. Mas ele tem esse sistema só vantagens? Não, ele tem desvantagens também. Quais são essas desvantagens do sistema majoritário? Primeira, privilegia a figura do candidato, que eu acabei de falar que seria uma vantagem, mas isso também pode ser visto como desvantagem, porque você, ao privilegiar a figura personalista do candidato, você enfraquece a figura do partido político. E isso, portanto, pode ser, por um lado, vantagem, mas também pode ser destacada como desvantagem. Fortalece a figura personalista do candidato e, com isso, acaba enfraquecendo os partidos políticos. Desvantagem do sistema majoritário de maioria simples. Então, por exemplo, em cidades com menos de 200 mil eleitores, nós temos apenas a possibilidade de um turno de votação, não há possibilidade de 2 turnos. E com isso, nós temos a condição, nesse sistema majoritário de maioria simples, da eleição de um candidato que não represente a maioria dos eleitores. Eu vou dar um exemplo numérico para vocês. Imaginem um município com 50 eleitores. Para facilitar a conta, me permita, eu sou advogado, não gosto de matemática, então, se nós falarmos em 50 eleitores, fica mais fácil da gente entender. Então, 50 eleitores. O candidato A se elege com 12 votos. Aí nós temos o candidato B com 10 votos, o candidato C com 9 votos, o candidato D com 8 votos, outro com 6 votos e outro com 5 votos. Se nós somarmos todos esses votos, dá 50 votos. Quem se elegeu? O mais votado. Que se elegeu com quantos votos? Com 12 votos. Ou seja, o prefeito eleito nessas condições, ele se elegeu com apenas 12 votos de 50 possíveis. Ou seja, 38 eleitores não votaram naquele candidato que se elegeu. 38 eleitores votaram em outros candidatos que não o vencedor. Então, isso é um ponto negativo, uma desvantagem desse sistema majoritário. Outro ponto de desvantagem, de problemático no sistema majoritário, a decepção de grande parcela do eleitorado, passando para o sistema proporcional em listas abertas, que é o nosso atual sistema eleitoral. Primeiro ponto de vantagem, o aproveitamento do voto. E eu abro um parênteses aqui, só para dizer para quem não sabe, eu tenho certeza que a maioria sabe, mas para quem eventualmente não sabe, como é que funciona o sistema proporcional? Por que o nome é sistema proporcional? Porque cada partido ou coligação elegerá um número de deputados, de deputados estaduais, federais ou vereadores, proporcional à sua votação. Portanto, se o partido A faz 40% dos votos, elege 40% das cadeiras. Se o B faz 30% dos votos, elege 30% das cadeiras e assim sucessivamente. Ponto de vantagem desse sistema proporcional em listas abertas: o aproveitamento do voto. Qualquer partido que obtenha o chamado quociente eleitoral vai ter o voto dado naquele partido, vai ser aproveitado de alguma forma. Ou para o candidato puxador de voto, e essa é uma desvantagem que a gente já vai tratar, ou para eleger uma outra pessoa. Quer dizer, o eleitor vota no A e acaba elegendo o B, mas isso, num primeiro ponto, é uma vantagem desse sistema por conta do aproveitamento do voto. Esse voto acaba sendo aproveitado e ele não é, entre aspas, jogado no lixo, ele não é desperdiçado. Desvantagens do atual sistema proporcional: diluição das responsabilidades políticas. A nossa Câmara Federal hoje, atualmente, de 32 partidos atuais, 28 tem algum deputado federal eleito lá na Câmara Federal. Isso dilui as responsabilidades políticas e dificulta a governabilidade. Então, esse é um ponto de desvantagem do atual sistema proporcional. Outra desvantagem: representação geográfica fraca.
Então, se nós falarmos novamente dos deputados federais, por exemplo, nós podemos ter, dos 70 deputados federais, nós podemos ter uma região geográfica do Estado não representada. Então, nós podemos ter, isso é perfeitamente possível. Diferente do distrital puro, por exemplo. Se nós adotarmos o sistema distrital puro, nós dividiríamos o Estado de São Paulo em 70 distritos e cada distrito elege o seu candidato. Nós teríamos representação em todos os distritos, coisa que não acontece no sistema proporcional em listas abertas. Outra desvantagem do nosso sistema atual, a complexidade. Ele é de difícil compreensão pelo eleitor. O eleitor não consegue entender por que um candidato com 100 mil votos não se elegeu e um outro candidato com 2 mil votos se elegeu. Isso se dá por conta daqueles cálculos de quociente eleitoral, quociente partidário, e isso se dá por conta da importância do voto do partido e não do candidato propriamente dito. Por isso que eu falo e repito, quanto maior a votação do partido, maior a quantidade de cadeiras esse partido elegerá. Outra desvantagem do nosso sistema atual, a distância entre os eleitores e os candidatos ocasionada em razão das grandes circunscrições, que é algo que se mantém no distritão. Outra desvantagem do sistema atual que se repete com o distritão, encarecimento das campanhas eleitorais, abuso do poder econômico. Outro problema atual, mas que se resolve na proposta de emenda constitucional que está em votação na Câmara dos Deputados. O que eu chamo de coligação com cobra com lagarto. Hoje em dia, a cobra se coliga com lagarto, que se coliga com hipopótamo, é uma coisa totalmente inexplicável. E se a gente fosse explicar, a gente iria explicar da pior forma possível. Que os partidos hoje em dia se coligam por conta do tempo no horário eleitoral gratuito e não por conta de ideologia. Termino a minha fala falando então do distritão. Falei do sistema proporcional, do sistema majoritário, que são os atualmente vigentes, para terminar com o distritão. O distritão foi adotado pelo relatório do deputado Marcelo Castro. Contra a vontade dele, inclusive, porque ele diz que ele é a favor do sistema distrital misto. Mas, contra a vontade dele, ele acabou adotando o distritão, porque foi o consenso que foi encontrado lá na Comissão Especial de Reforma Política. Então, quais são as vantagens e desvantagens do distritão? Ponto negativo, o distritão acaba com as minorias. Então, partidos que hoje têm representação parlamentar não terão, muito provavelmente, não conseguirão ter representação parlamentar com o distritão. Estarão eleitos os mais votados e ponto final. Então, a tendência de se acabar com as minorias é muito grande no distritão. Outro ponto, enfraquece os partidos políticos. Então, o distritão favorecerá, sem dúvida nenhuma, candidaturas de celebridades, apresentadores de TV, candidatos ligados a alguma igreja. Nada contra, por favor, as igrejas, ok? Mas é uma realidade, vai favorecer esse tipo de candidatura daqueles popstar. Ou seja, hoje os partidos correm atrás dos puxadores de votos. Amanhã, com o distritão, eles não vão correr mais atrás do puxador, eles vão correr atrás da celebridade. Eles têm que ter, por exemplo, 55 celebridades. Se um partido só conseguir juntar como candidato 55 celebridades, ele está arriscado, esse partido, a eleger todos os vereadores do município de São Paulo. É só ele escolher bem 55 celebridades que ele elege os 55 vereadores aqui, por exemplo, do município de São Paulo. Termina aqui o Política na Sala, programa especial da Câmara Municipal e da Escola do Parlamento sobre reforma política, que trouxe os principais trechos das palestras promovidas no ciclo de debates. Obrigado pela companhia. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.